Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Bom, então vamos para mais uma aula de artes. Bom, quem já tiver com o seu material, vocês podem, pegar o livrinho de vocês para acompanhar. Nós estamos trabalhando, a primeira unidade, que se inicia na página 8, onde nós falamos na aula passada sobre origens da musicalidade brasileira. E a gente viu um pouquinho, de um artista que foi Amado Costa. Nós falamos um pouquinho sobre a sua biografia e falamos também, além dele, nós falamos sobre gêneros, musicais brasileiros, uma mistura de sons, onde nós começamos a falar, e eu deixei apenas uma atividade com duas questões para que a gente pudesse trocar ideias, trocando ideias, que está na página 9. Bom, que tem assim, na primeira, tem assim: converse com os colegas e o professor, ou professora, sobre a imagem e o texto da abertura desta unidade e responda as perguntas a seguir. Bom, a letra A diz assim: cite algum gênero musical que seja típico da região em que você mora. Bom, são questões pessoais. Bom, nós sabemos que em cada região existe um gênero que é predominante, Como, por exemplo, aqui no Nordeste, nós que somos nordestinos, nós gostamos muito de forró, E nós que somos piauienses, também, nós gostamos de forró, de uma mistura. Então, mas quem manda mais no pedaço, como a gente fala, quem? É o forró, não é isso? Nós temos vários gêneros musicais. Nós temos o rap, o hip hop, o reggae, o funk, o forró, o sertanejo universitário. Bom, e são vários e vários, música de sofrência. Então, são vários tipos de gêneros. Mas, no meu ver, mas eu quero ver um ver de vocês. O que é que vocês... qual é o gênero que domina aí, no caso, no bairro de vocês? Bom, quero ver, a resposta de cada um, tá? Vamos analisar. B. Quais tipos de música você costuma ouvir, ou, toca no seu dia a dia? Bom, isso aí é uma questão bem pessoal, O que cada um de vocês gosta de ouvir, prefere? Qual é o gênero? Qual é o ritmo, o ritmo brasileiro? Quem gosta de samba? Quem gosta de pagode? Quem gosta de reggae? Bom, de hip hop? Bom, então, isso aí é uma questão pessoal, cada um tem as suas preferências, O que vocês ouvem mais, não é? Bom, então, me digam qual é a preferência de vocês, tá certo? E hoje nós vamos continuar ainda falando sobre os gêneros, musicais brasileiros, uma mistura de som. Só que hoje nós vamos falar, quem puder acompanhar, quem já está com o livro, a página 12 e 13, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre essas duas páginas, trabalhar a página 12 e a página 13, onde nós temos na página 12 a modinha e o hindu, tá? Então, pegue o livro, quem está com o livro, quem não está, acompanhe comigo na tela. Então, queridos alunos do sétimo ano A, vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero musical, Que no caso, a modinha e o hindu, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa história, Onde nós temos aí, por volta do século 18 e 19, dois gêneros musicais eram muito populares no Brasil, especialmente entre os moradores do Rio de Janeiro e da Bahia, que era quem? A modinha e o hindu, tá? Bom, a modinha brasileira derivou da moda portuguesa, termo que designava um tipo de música de melodia triste e sentimental,
com letras geralmente sobre amores perdidos. Tais modas eram frequentemente cantadas por duas vozes acompanhadas pelo toque do cravo, um instrumento de teclas que é precursor do piano. Na modinha brasileira, o cravo saiu de cena para dar lugar ao acompanhamento do piano e especialmente da viola de arame, instrumento composto usualmente por 10 cordas e percussor da viola caipira. Com o passar do tempo, o uso da viola de arame na modinha foi substituído pelo toque do violão. Então, temos aí uma imagem, né, para que vocês possam estar observando, né, pessoas numa roda debaixo de uma árvore, como era de costume naquela época, né? Então, temos aí embaixo dizendo que é uma dança do hindu, aquarela sobre papel de Joan Mortis Rugendas, de 1835, tá? Bom, então aí na página seguinte, na página 13 agora, quem já tem o livro. Bom, diz o seguinte: se a modinha tem origem portuguesa, o hindu está relacionado às estratégias de resistência cultural desenvolvidas por escravizados vindos da África que buscavam continuar praticando suas danças, músicas e crenças, mesmo diante, né, dos cerceamentos impostos pelo regime escravocrata. Bom, essa palavra, né, cerceamento, quer dizer impedimento, né, de que algo se processe completamente, né, dificultação do desenvolvimento. Bom, então o hindu se desenvolveu a partir de uma dança praticada por povos trazidos de Angola, que era acompanhada por palmas e instrumentos. Parte musical passou a ser também cantada de forma animada e alegre, com letras engraçadas e acompanhamento de viola de arame. Bom, então aí a participação de pessoas de diversas origens sociais também caracterizou a prática do hindu, que se popularizou igualmente em Portugal. Como canção, fez parte, né, sucesso do início do século XX, estando presente em circos, né, e teatros populares de todo o Brasil. Bom, então aí a gente pode ver, né, um pouco dessa história que começou lá no século XVIII, essas dois gêneros, né, a modinha e o hindu, e que se estendeu pelo contexto até onde a gente leu até o século XX, né? Então, a gente pode observar como a cultura se tornou viva, mesmo com tantas proibições. Então, ainda continuando essa parte. O músico brasileiro Domingos Caldas Barbosa, né, de 1739 a 1800, foi um dos principais compositores e cantores de modinhas e hindus. O artista fez sucesso em terras portuguesas, para onde se mudou no final do século XVIII, e publicou algumas de suas composições em 2 edições da obra intitulada Viola de Lerém. Bom, então, o hindu continua sendo praticado em algumas comunidades do Pará, com destaque para a capital Belém e a ilha de Marajó, da Bahia e de outros estados da região Nordeste. Então, a gente pode observar que ainda, né, esse ritmo, esse gênero musical, ele ainda existe, ainda está presente ainda no nosso meio. E a gente pode ainda conferir nessas regiões, né?
Quem tiver a curiosidade de pesquisar, fazer uma pesquisa no YouTube para conhecer algumas músicas desse gênero, alguns cantores que ainda hoje, né, fazem sucesso, cantam esse gênero musical. Bom, fique à vontade para que vocês possam estar conhecendo, né, aprofundando mais o conhecimento de vocês neste assunto, tá certo? Bom, então, Caldas foi o poeta mais musicado em Portugal no final do século XVIII, tornando-se muito popular igualmente na corte. A rainha Dona Maria I, de 1734 a 1816, era uma grande admiradora de suas quadras. O texto a seguir, de autoria dos pesquisadores tipo Luiz Gonzaeno e Susana Saraiva, apresenta a forte influência musical de Loreno, que tinha como pseudônimo, né, que o poeta adotou durante o período em que viveu em Lisboa, capital de Portugal. Bom, quando a gente fala essa palavra pseudônimo, é como se fosse um nome artístico, né? Hoje tem muitos artistas que não utilizam o seu nome real, o seu nome de batismo, mas eles criam um outro nome, né? E aí, a partir daí, eles são conhecidos com esse outro nome. A mesma coisa naquela época, eles criavam pseudônimos, que era como se fosse um nome artístico, né? E eles não, para que eles pudessem escrever, tivessem a liberdade de escrever o que eles quisessem e não fosse descoberto quem era aquela pessoa, tá? Bom, então nessa época aí, né, as cantigas de amor decompostas, como eram denominadas as modinhas brasileiras, eram cantadas nos melhores salões de Lisboa, tá? Se popularizando não só com o acompanhamento de viola, mas de outros instrumentos como o cravo e posteriormente o piano, tá certo? Bom, então temos aí uma atividade lá na página 14, começando, certo? Vamos entender o que essa atividade nos pede para que vocês possam estar resolvendo e fazendo, né, essa pequena atividade, tá bom? Então, nos diz aí, a primeira, diz assim: o artista, né, Xisto Bahia, foi um cantor, compositor, violonista e teatrólogo que fez muito sucesso nos palcos de Salvador, na Bahia, na cidade do Rio de Janeiro. Ouça a faixa do CD, né, 2 do CD de áudio, que contém a gravação de um trecho da modinha Quis, né, de balde varrete da memória, composta pelo poeta baiano Plínio de Lima. Bom, e por Xisto Bahia, e aproveite para conhecer a letra da canção disponibilizada a seguir. Bom, então temos aí, quem não tiver, certo, o CD do livro de vocês, tá? Vocês podem estar pesquisando no YouTube e ouçam a letra dessa música, tá certo? Então, façam uma pequena pesquisa e ouçam a letra da música para vocês conhecerem um pouco, tá? O ritmo. Bom, a segunda questão. Na segunda questão também pede para que a gente ouça a faixa 3 do CD, né? Do áudio que contém uma versão do hindu. Isto é Bom, composta por Xisto Bahia. Esse hindu teve sua primeira gravação em 1902 e foi a primeira música a ser gravada no Brasil, né? Isto é bom. Então, tem um pedacinho aí da letra, né, bem grande, que começa aqui na página 14 e termina na página 15, tá certo? Bom, então agora nós vamos colocar mãos a obras, né? A partir de vocês terem ouvido, né, a faixa 2 e a faixa 3 do CD de vocês, ou quem não tem, vocês podem estar pesquisando, certo? É uma tarefa de vocês pesquisarem a música no YouTube, tá? Então, façam isso para que vocês possam ter condição de responder a terceira questão, tá certo? Combinado? Então, vamos lá para a terceira questão.
Então, terceira questão na página 15, né? Como vocês podem ver, vocês podem acompanhar. Ou seja, após ouvir as duas canções, converse com seus colegas e o professor e procure identificar as diferenças entre a modinha e o hindu. Caso seja necessário, escute novamente as faixas e perceba se uma soa mais alegre e dançante do que a outra, e as diferenças em relação aos instrumentos utilizados, a forma de cantar e a linguagem das letras das canções. Ou seja, queridos alunos, vocês vão colocar, por exemplo, né? O nome da música, por exemplo, a primeira, né, que é da faixa 2, Kiss the Balde, né, varreste da memória. Ou seja, vocês vão simplesmente colocar a diferença da música da faixa 2, da música da faixa 3 e também dizer quais são os instrumentos que foram utilizados na música 2, né, na faixa 2, e quais são os instrumentos utilizados da música da faixa 3, que é da questão 2, tá? Então, façam isso, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.